Então, gente, olá, me chamo Everton Freitas, sou professor de Educação Física e venho aqui explicar, né, meu mapa conceitual, que tem como tema, né, título, na verdade, as problemáticas da educação física, quais as dificuldades são enfrentadas pelos professores de educação física durante as aulas. Né? A gente sabe que a disciplina de educação física é uma disciplina amada pelos estudantes, né, onde grande parte, né, tem aquele engajamento de participar, né, mas ao mesmo tempo é uma disciplina que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, né, com relação a questão da ideia que eles têm da disciplina ser uma recreação, ser um momento de lazer onde eles se desvirtuam da sala de aula, né, para poder se engajar numa prática de movimentação, de corrida, enfim. Então, isso se tem cuidado, porque tem que ter cuidado, porque a disciplina de educação física, assim como qualquer outra, ela tem uma finalidade muito específica. E a gente tem um percurso formativo para que os estudantes alcancem em cada unidade didática, em cada série, para que eles venham a avançar e aprender mais, né, e não apenas praticar, né, o esporte ou brincar do que mais gostam, certo? Então, eu venho tratar disso hoje, né, por meio do mapa conceitual, e eu trago como primeiro fator a questão da indisciplina, né? A indisciplina é uma problemática dentro das aulas de educação física que acaba desvirtuando, né, a questão do desrespeito, né, às normas de convivência, e onde os estudantes eles durante a explicação do professor eles ficam em conversas paralelas, eles em algum momento podem xingar um colega ou tirar alguma brincadeira que desagrade o colega. Então o professor ele tem que estar bem atento, né, nesse momento, para justamente fazer com que aquele ambiente da sala de aula ele seja harmônico e interativo, a fim de evitar a questão da indisciplina, né, que é uma coisa bastante recorrente e que tem que se ter um cuidado é, com relação a isso. Outro fator, né, quando a gente fala da falta de envolvimento e de interesse dos estudantes, é a questão do afastamento. Muitos estudantes muitas vezes não querem participar da aula porque não têm o interesse, né? Não querem se envolver, não porque vou suar, não professor porque eu prefiro ficar na arquibancada mexendo no telefone. A indisciplina pode causar sim um afastamento, né? Porque quando há o desrespeito e alguns estudantes eles observam aquele momento, eles tendem a se afastar também. Então, cabe também ao professor capacitar-se, né? E ao mesmo tempo trazer, né, práticas inovadoras para que esse afastamento seja evitado, né? Meios para que os estudantes participem das aulas, tanto teórica quanto prática, para mostrar a eles que é importante para o processo formativo deles a questão da disciplina de educação física, e não apenas como um momento de lazer, um momento de diversão, um momento que eles saem da sala de aula, né? Outra questão também que acontece muito, né, das relações de gênero, né, dentro da educação física, a prática, né, a participação de meninas e meninos juntos, né? Muitas vezes acontece dos meninos quererem ser os dominantes dentro da aula de educação física, querer participar daquilo que eles querem, né? O futebol as meninas não podem jogar, as meninas ficam ali no queimado, e isso é uma coisa que tende a se quebrar, né? As turmas elas são mistas e a participação também tem de ser da mesma forma. A participação tem que ser coletiva e não dividida por gênero, né? Então, quando a gente fala nessa questão da relação de gênero, a gente pode considerar que também seja um precedente, dependendo da atividade, que gere um afastamento. Por isso que o professor ele deve promover a vivência dos estudantes na pluralidade, né, de atividades que o componente educação física ele oferta, né, além de juntar com essas práticas inovadoras para que engajem os estudantes na sua participação, certo? Outra problemática que eu observo bastante, né, e estudando, buscando, é a questão do esporte,
né? Eu até coloquei aí o esporte como conteúdo hegemônico. Então, quando a gente fala de educação física, muitos alunos eles falam: a gente vai praticar esporte, né, professor? A gente vai jogar futebol, a gente vai jogar vôlei, a gente vai jogar handebol. E são principalmente os esportes carro-chefes, né, onde os estudantes eles têm mais afinidade para a prática e se interessam mais, né? Mas aí a gente tem que mostrar que a educação física ela não é baseada em esporte. A gente tem que mostrar que a ginástica é importante, que a dança é importante, que as lutas são importantes, que as práticas corporais de aventura também são importantes. Ou seja, o conjunto a educação física não se baseia apenas no esporte, mas uma infinidade de unidades temáticas e conteúdos, coisas novas para que sejam aprendidas, que vão ajudar os estudantes em algum momento do seu processo formativo, né? E isso é o que tem que ser mostrado, né? Então, o esporte a gente pode também fazer essa questão da relação do gênero, que à medida que, não, o esporte, menina não vai jogar futebol, mas por quê? Por que a menina não pode jogar futebol, né? Ela tem que jogar vôlei, né? Quem está impondo isso? Quem está mostrando isso, né? Então, é por isso que eu trago como a última problemática o professor da educação física. Ele é a problemática, mas ao mesmo tempo ele é a solução. A gente sabe que o professor da educação física ele é o mediador do conhecimento, é aquele que vai levar juntamente e construir com os estudantes o conhecimento teórico prático, certo? Então, o professor da educação física, quando ele se abstém da sua função e deixa o rola-bola, ele usa o desinvestimento pedagógico para dentro das suas aulas de educação física, ele está deixando de contribuir com aquilo que é mais importante, né, dentro do processo formativo, que é a intervenção do professor, né? Então, por isso que muitos estudantes, né, eles têm essa ideia da aula de educação física como uma aula de recreação, de brincar, de jogar, porque muitas vezes o culpado é o professor no seu ato, na sua ação pedagógica, certo? Então, o professor é aquele responsável por controlar a indisciplina, para evitar o afastamento, para conduzir uma boa relação de gênero, para mostrar que dentro da educação física não tem apenas o esporte como conteúdo hegemônico, mas que todos os conteúdos eles são importantes, todas as unidades temáticas elas são importantes dentro do processo formativo do estudante. Então, quando o professor ele coloca aquela visão de rola-bola, de desinvestimento pedagógico, ele sim a gente pode considerar como uma problemática, mas ao mesmo tempo, quando o professor é um professor que intervém, que organiza, que planeja, que participa, que media de forma orientada os seus estudantes, a gente sabe que a educação física vai ser uma disciplina que vai trabalhar os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotor, uma disciplina que vai agregar com todas as outras na questão da interdisciplinaridade. Então, foi foi com esse pensamento que eu criei esse mapa mental, esse mapa conceitual, na verdade, e espero que esteja bem claro, tá bom? Desde já eu agradeço e tenha um bom dia para vocês.